Ricardo Maranhão vai fazer uma palestra. O Ricardo Maranhão dispensa toda a leitura do currículo. Eu vou apenas simplificar, Maranhão. E não, eu não vou ler tudo, não. Só vou ler a coisa que nós recebemos hoje de manhã aqui no Clube de Engenharia e faço questão de transmitir isso. A CNTU, Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários, escolheu para o Prêmio Personalidade Profissional da Engenharia em 2016 o engenheiro Ricardo Maranhão, esse guerreiro permanente da tecnologia nacional. A cerimônia da CNTU da entrega do prêmio será em São Paulo, no CESP, no próximo dia 2 de dezembro, às 19 horas. Todos os amigos estão convidados. Parabéns, Maranhão. Com a palavra. Bem, um bom dia, ou boa tarde já para todos. Eu agradeço a presença que registra o interesse de vocês tomar conhecimento dos debates com os temas objeto desse seminário. E nós vamos conversar sobre um assunto que já foi ventilado aqui nas duas últimas palestras. Eu estou com um problema sério de joelho, fui a um médico da Academia Nacional de Medicina, um figurão, ele disse que eu tenho que usar a cadeira de roda durante 3 meses. Eu disse para ele que eu vou usar a cadeira de roda, tanto que eu vim aqui para a cadeira, quer dizer, é uma coisa absolutamente impensável, uma pessoa como eu, com uma série de compromissos, passar 3 meses na cadeira de roda, mas estou me cuidando no sentido de tomar cuidado com o joelho, que pode efetivamente complicar. Mas eu vou falar no plano de desinvestimentos da Petrobras e depois, nesse cenário todo que nós estamos vivenciando. O presidente da Petrobras assumiu no dia 2 de junho deste ano e apressou-se, ou apressaram a imprensa, se apressou em ouvi-lo, e ele deu uma entrevista que mereceu fotografia na primeira página e uma página inteira. E nessa entrevista ele diz: o único dogma da minha administração é que a Petrobras não pode ser privatizada. A Petrobras não pode ser privatizada. A sociedade brasileira não está preparada para discutir, sequer para discutir essa questão. E o jornalista, comentando as palavras dele, disse: dogma para aparente é apenas a privatização da estatal. O resto pode fazer, né? Pois bem, ao assumir a presidência da Petrobras e levar para a Petrobras uma série de companheiros na diretoria e também, companheiros no Conselho de Administração, e escolher colegas nossos para a diretoria, à exceção do senhor Ivan Monteiro, que foi diretor financeiro do Banco do Brasil, eles resolvem dar uma velocidade impressionante, um assodamento, uma precipitação a esse chamado plano de desinvestimentos da Petrobras. Uma velocidade que eu considero suspeita, porque o plano está sendo conduzido de uma maneira que põe em risco a integridade da Petrobras como empresa de petróleo e põe em risco a integridade da Petrobras como empresa pública, empresa estatal, que tem uma responsabilidade de conduzir o abastecimento nacional, que é considerada por lei atividade de utilidade pública. Nós não estamos falando de venda de botões e de linhas e de aviamentos em um armarinho. Nós estamos discutindo aqui a venda de ativos sadios, ativos estratégicos, ativos rentáveis, a venda de empresas que não têm passivo nenhum,
de alta lucratividade, que representam cerca de 1/3 do patrimônio da Petrobras. Nós estamos falando aqui, Sebastião, de 35 bilhões de dólares que eles pretendem alienar no período de 2015 a 2018. 35 bilhões de dólares. Eles querem vender as redes de gasodutos, as unidades petroquímicas. Eles querem vender os ativos do exterior, na Argentina, no Chile. Eles querem alienar a Liquigás, que é o braço que a Petrobras tem para vender os botijões de GLP que ela processa e refina. Eles querem alienar a Petrobras Distribuidora, o controle acionário da Petrobras Distribuidora, que é a maior distribuidora de derivados de petróleo deste país. Eles querem fazer um parêntese aqui. No momento em que a empresa fala em reduzir custos e enxugar os custos, né, a empresa cria uma diretoria de estratégia. Como se nós, companheiros da Petrobras, que lá estamos há 63 anos e que construímos a maior empresa desse país, fôssemos idiotas, incapazes de traçar os caminhos e a estratégia para a companhia. Criam uma diretoria de estratégia e convidam para essa diretoria um executivo de alto nível, viajado pelo mundo todo, foi chefe de escritórios em Bruxelas, enfim, e tem uma vida de 10 anos na British Gas. E vendeu a British Gas para a Shell e participou de uma solenidade com o presidente da Shell. É um homem ligado umbilicalmente, amorosamente ligado à Shell, que é a maior concorrente da Petrobras. E esse homem está traçando as estratégias, o crescimento, os caminhos que a Petrobras deve trilhar e caminhar. Muitos veem nisso o vampiro no banco de sangue ou a raposa no galinheiro. Eu vejo isso com profunda desconfiança, não chego a esse ponto. Né? Primeiro porque temos gente da maior competência, da maior capacidade dentro da Petrobras, não precisamos de pessoas estranhas como essa pessoa, vinculada a interesses absolutamente antagônicos, para traçar as nossas estratégias. Pois bem, a estratégia que está sendo traçada é burra demais para ser burrice, como dizia um amigo meu. Né? Eles querem tirar a Petrobras dos biocombustíveis. Biocombustíveis é álcool, etanol e biodiesel. No momento em que eles pretendem tirar a Petrobras do etanol, a Total francesa, a Shell anglo-holandesa, fazem associações e compram 40% do parque produtor de álcool do Brasil. O Gabriele dizia, no Brasil, os postos de gasolina deveriam se chamar postos de álcool, de etanol. Não é? No ano de 2015, que é o ano mais recente do qual nós temos os resultados, o consumo de gasolina caiu em números aproximados 8%, e o álcool cresceu 37%. A Shell fez um acordo com o Grupo Ometo da Cosan, é o maior produtor de álcool, o maior esmagador de cana-de-açúcar do mundo. Fez um acordo com a Shell e criou uma joint venture de 40 bilhões de reais a preços de 2005. E constituiu uma empresa chamada Raizen, que trabalha no mercado de combustíveis com a bandeira da Shell. E o presidente da Shell disse que essa é uma aliança absolutamente estratégica. A Bunge, de onde veio o senhor Pedro Parente, é uma das maiores empresas do mundo do agrobusiness. Produz álcool. E andou tentando comprar a Ali, uma empresa pequena distribuidora de combustíveis no Rio Grande do Norte, não conseguiu agora. Quem sabe
compra a BR para colocar o seu álcool através dos postos da BR. Existe uma série de conflitos de interesses entre essas figuras que estão no Conselho de Administração da Petrobras. Conflitos de interesses. O diretor financeiro da Petrobras, um senhor respeitável, doutor Ivan Monteiro, ele foi durante muitos anos membro do Conselho de Administração do Grupo Ultra, do Ultrapar. A Ultragás quer comprar a Liquigás. E eu não vou me alongar aqui nessas relações, né, muito próximas, porque eu não tenho tempo para isso, mas oportunamente serão divulgadas essas relações. BR Distribuidora, etanol, já falei. O biodiesel, começou a adição de biodiesel no diesel mineral, porque há benefícios ecológicos. Começou com 2%, passou para 5%, passou para 7%. E dentro de até 2020 serão 10% de biodiesel no diesel. A legislação favorece o crescimento extraordinário do mercado de biodiesel no Brasil e eles querem tirar a Petrobras do biodiesel. Estão fechando, anunciaram o fechamento da unidade produtora de biodiesel da Petrobras em Quixadá, no Ceará. Esse projeto é um projeto que tem também aspectos sociais. Ele está ligado ao Programa Nacional da Agricultura Familiar. A Bunge, patroa do doutor Parente, até 3 ou 4 anos atrás, inaugurou uma fábrica de biodiesel em Nova Mutum, no estado de Mato Grosso. Ele era o presidente. Foi o maior investimento da Bunge naquele ano. E ele fez um discurso dizendo: nós estamos entrando no biodiesel porque o biodiesel é o combustível, um dos combustíveis do futuro. E por quê? E por isso nós estamos investindo no biodiesel, porque o biodiesel é estratégico. Para a Bunge é estratégico. Para a Petrobras é um estorvo. É prejuízo, devemos sair dessa atividade. Eventualmente pode estar dando um prejuízo, vamos ver quais são as razões do prejuízo, e vamos sanar essas razões, mas não abandonar um programa que é um programa de futuro. O petróleo é óleo e é gás natural. Todas as projeções mostram que o óleo vai cair de importância no mercado e o gás vai subir de importância, porque o gás é menos poluente do que o óleo, embora ambos sejam combustíveis fósseis. Mas os combustíveis fósseis também estão entrando em declínio, porque a sociedade deseja preservar o meio ambiente, se preserva o meio ambiente com combustíveis menos poluentes e renováveis. Por isso que o gás, embora fóssil, vai crescer e o óleo vai diminuir. E eles estão preparando para tirar a Petrobras do gás natural, porque estão vendendo, inclusive, a rede de gasodutos. Então, nós estamos absolutamente na contramão. Essa estratégia é uma estratégia burra demais para ser burrice, ou é uma estratégia inteligente para destruir a Petrobras, para esvaziar a Petrobras, para diminuir a dimensão da Petrobras, para tirar da Petrobras a condição de empresa integrada. O Instituto Francês de Petróleo diz o seguinte: o sucesso de uma empresa de petróleo depende fundamentalmente de 2 aspectos, de muitos aspectos, mas há fundamentalmente 2. O porte da empresa de petróleo e a integração da empresa de petróleo. Por que ela tem que ser integrada? Porque petróleo é exploração, é perfuração, é produção, é transporte, é refino, é transporte de novo, é comercialização e é petroquímica. Em cada segmento desse, nós temos um nível de investimento diferenciado e um nível de risco também diferenciado. Se vocês pegarem o balanço do sistema Petrobras, vocês vão ver que na Petrobras Distribuidora, a Petrobras não investe sequer 1% dos seus investimentos totais. Investe muito pouco. E qual é o risco? O risco é 0. Explodir um posto de gasolina, ser assaltado na esquina. Não tem risco nenhum. E no pré-sal, o primeiro poço custou 240 milhões de dólares. De lá para cá, nós já conseguimos reduzir isso para
60 milhões de dólares, mas o primeiro custou 240 milhões de dólares. Imaginem vocês uma empresa de petróleo com 1 bilhão e 200 milhões de dólares de capital. É uma baita empresa. Fura 5 poços, deixa de existir. A Shell tem 267 bilhões de dólares de faturamento por ano, ela pode furar 100 poços de 240 milhões, são 24 bilhões, ela não vai à falência porque ela tem porte. E ela compensa o risco de um segmento baixo com o risco de um segmento alto, por isso que ela tem que ser integrada, e eles querem quebrar a integração da Petrobras. Amputando o braço da Petrobras, não pode... Tem mais. Eu queria que você me dissesse, quando faltar 10 minutos, porque eu estou bem entusiasmado e eu posso me alongar demais. Né? Bem, a Petrobras está quebrada e está falida. O nosso companheiro Zé Eduardo fez uma análise técnica, eu vou fazer uma análise com fatos, né? Que são fatos absolutamente irrespondíveis. Quebrada como se essa empresa recebeu em 2016, pela terceira vez, o maior prêmio da indústria do petróleo concedida pela Offshore Technology Conference. Quebrada como se esta empresa, nos últimos 13 anos, foi a única empresa semelhante a ela, de petróleo, que conseguiu repor nas reservas uma quantidade maior do que a quantidade de petróleo produzida. Quebrada como se essa empresa cometeu a façanha recente de lançar títulos no mercado internacional para pagamento em 100 anos. Vá ter confiança numa empresa para comprar um título para aqui, dá 100 anos, na casa do diabo. Né? Quebrada como esta empresa, se ela coloca 2, 3 bilhões de dólares no mercado financeiro e aparecem compradores para 15, 20 bilhões, querendo comprar uma oferta, um volume de título muito maior do que os títulos ofertados. Como é que essa empresa está quebrada? Tem gente que não acredita no homem brasileiro e não acredita no Brasil. Para esses se convencerem de que a Petrobras não está quebrada, vamos recorrer aos seus ídolos, aos seus ícones. Né? Vamos recorrer aos gerentes, aos CEOs da Statoil, da Total francesa, ou de uma que esteve ontem, o presidente esteve ontem, o holandês, né, com o nosso presidente, nosso entre aspas, Michel Temer. Né? Vamos recorrer às palavras dele. Né? Ele diz o seguinte, vou até botar o óculos para ver melhor. São palavras de Ben van Beurden, presidente da Shell, presidente mundial. Queremos que essa parceria com a Petrobras seja uma parceria a mais estratégica da Shell no mundo. Nós temos muita confiança na Petrobras. Isso diz o presidente da Shell e a imprensa brasileira oligopolizada. Nós não podemos esquecer o que o Paulo Metri falou. 5 famílias nesse país controlam a informação, desrespeitam a Constituição, porque a Constituição diz que os cidadãos brasileiros têm direito à informação correta e isenta. A Rede Globo de televisão é composta por 229 estações de televisão. 229, não há uma cidade no Brasil com mais de 400 mil habitantes ou 300 que não tenha uma repetidora ou uma geradora da Rede Globo. E são associadas da Rede Globo. O Jader Barbalho no Pará, o Sarney no Maranhão, o Collor em Alagoas, o Antônio Carlos Magalhães na Bahia e o Sirotsky, que é uma outra família, uma das 5, na RBS de Rio Grande do Sul, que controla também a Zero Hora, que é o maior jornal do estado de Porto Alegre, e controla o Diário Catarinense, que é o maior jornal de Santa Catarina. Então dizem o que querem, fazem o que querem, formam a cabeça da opinião pública, daqueles que veem televisão e leem jornal, porque eu converso muito com motorista de táxi,
E a colocação que eu faço, e aí, doutor, companheiro, a Petrobras está quebrada? Está com dificuldade, mas então tem que vender essa porcaria ou tem que botar os ladrões na cadeia e deixar a Petrobras em paz? Vender a Petrobras nunca. Um dia desse fui levar minha mulher no São José, o motorista disse para mim, a Petrobras é patrimônio nosso. Com toda esta campanha massiva, enorme, contra a Petrobras, né? Escândalo na Petrobras, escândalo na Petrobras, escândalo na Petrobras, a Folha de São Paulo, que é outra, uma das 5 das famílias que controlam, fez uma pesquisa, agora chamam Top of Mind, fizeram a pesquisa e chegaram à conclusão, qual é a empresa que é a cara do Brasil? É a Petrobras. Lamentavelmente, a segunda é a Coca-Cola, com 4%, a Petrobras está com 18%, e a terceira é o Banco do Brasil, que está abaixo da Coca-Cola. A Coca-Cola tem força. Né? Bem, a dívida aqui, nós temos um documento da EPET mostrando que nós podemos sanar a dívida sem precisar vender ativo nenhum. E se o senhor Pedro Parente está querendo resolver o problema da dívida, ele deve cobrar os 10 bilhões de reais que o Grupo Eletrobras deve à Petrobras. Ele deve saber que somente a variação do câmbio reduziu a dívida em 100 bilhões de reais. Porque quando houve aquela tensão para colocar a presidente para fora, o dólar foi a 4,25, a dívida estava em 500 e hoje a dívida está em menos de 400, porque só a passagem do dólar de 4,25 para 3,25 reduziu a dívida em 100 bilhões. Deve cobrar. E agora, vejam que coisa curiosa, a Petrobras comprou 5 bilhões de barris na cessão onerosa do governo federal e pagou 8,51 dólares por cada barril. Isso foi feito quando o barril estava a 80 dólares, hoje o barril está a 45. Então a Petrobras tem uma grana preta, desculpe a vulgaridade do termo, para receber do governo. A ANP, que é um antro de entreguistas, diz que a Petrobras tem 4 bilhões de dólares para receber. A Petrobras diz que tem 40 bilhões. E o governo já está admitindo que são 20 bilhões, mas diz o seguinte, só vou pagar a você se você me pagar 80 bilhões, você me deve em impostos. Nós temos que dar clareza nisso. Eu quero saber por que a Petrobras deve 80 bilhões de impostos ao governo. Isso é coisa julgada? Ou isso é um auto de infração, ou é enfim, uma multa que foi dada e que ainda não se discutiu? Deve-se pagar ou não se deve? Então, vamos forçar prejuízo na Petrobras, vamos abaixar os preços da gasolina e do diesel pela segunda vez. Numa hora que a empresa está precisando de recursos de caixa, passou 4 anos vendendo gasolina e diesel acima dos preços, e vendendo gasolina, comprava cara lá fora e vendia para a Shell, distribuía aqui para o concorrente. Por que a Shell, por que a Ipiranga, por que as outras empresas não foram buscar lá o óleo e vender o óleo com prejuízo para atender o abastecimento nacional? Porque só a Petrobras, que não tem mais o monopólio, fez isso. Por que só fez isso? Agora, sim, só discordo de você um pouco o seguinte, você tem razão quando você diz que uma empresa estatal, tem toda a razão, não discordo desse aspecto, não. Uma empresa estatal tem que ser usada, o Banco do Brasil tem que ser usada para fazer política monetária. Se os agiotas estão soltos por aí, o Banco do Brasil abaixa os juros, porque abaixar juros é uma reivindicação, é um sonho de todos os brasileiros. Pessoas físicas, jurídicas, empresários, todo mundo quer abaixar os juros. Só quem não quer abaixar os juros são os banqueiros, pô. Então o governo usa o Banco do Brasil, usa a Caixa Econômica para forçar os juros chegarem a um patamar honesto, pô. E a Petrobras foi usada, bem intencionada, a política, a presidente que saiu, era bem intencionada, ela queria baixar, segurar a inflação, só que equivocada, errada, e o Sarney fez a mesma coisa e não deu resultado. A inflação voltou e prejudicou a empresa tremendamente. Bem, não precisa vender ativo, na nossa opinião, e nós colocamos isso no papel e mandamos para lá, eles sabem o que eles estão fazendo e que eles não precisam vender os ativos. Eu vou correr, porque senão não consigo cumprir. As consequências desse processo que estão impondo à Petrobras são enormes, são muitas, são nefastas, afetam o Brasil, afetam a segurança energética, afetam o meio ambiente, afetam os acionistas, afetam todo mundo. Eu vou listar aqui algumas. O esquartejamento da empresa,
quebrando a sua integridade, já falei, riscos graves para a segurança energética do país, né, criação de monopólios privados estrangeiros. A Brookfield vai assumir uma malha de 2.084 quilômetros de gasodutos, é um fundo de investimento canadense, criou uma empresa só para isso, um monopólio privado estrangeiro. Nós estamos da região que atende a 60% do consumo de gás do Brasil, na região mais rica e mais industrializada do país. Né? Agravamento do processo de desnacionalização da economia brasileira. É a OPEC que vai comprar, a mexicana que vai comprar a petroquímica Suap, a Brookfield que vai comprar os gasodutos, não sei quem que vai comprar, tudo estrangeiro. Daqui a pouco o ar que nós respiramos, nós vamos ter que pagar royalties para os estrangeiros. Isso não é de discurso xenófobo de nacionalista, não. O Barbosa Lima Sobrinho dizia para mim, Maranhão, o nosso nacionalismo é um nacionalismo defensivo. O de Hitler, sim, é racista, sujo, pan-germano, né? Quer botar a Alemanha na frente de todo mundo. Não, o nosso é defensivo. Nós queremos, pelo menos, ter um pouco de patrimônio nacional preservado. Retrocessos tecnológicos, aumento dos preços aos consumidores, entrega do mercado da Petrobras a concorrentes, prejuízos para a engenharia e para a indústria nacional, desequilíbrio no balanço de pagamento, porque vai haver aumento de remessa de lucro, desemprego em massa dos trabalhadores. Estão fechando a unidade de biodiesel de Quixadá. Quantos empregos se vão? Fraudes cambiais e tributárias. A ANP está examinando sonegação de royalties pela Chevron. E o governo inglês está examinando sonegações de royalties e pagamento de impostos no Mar do Norte. O norueguês, a mesma coisa. Maiores riscos de acidentes, como o caso que aconteceu na Chevron, na costa do Espírito Santo, e no Golfo do México, a British Petroleum, porque maximizam o lucro, descuidando-se da segurança. Perda do controle do Estado Nacional sobre a produção de um recurso não renovável estratégico, queda na arrecadação de tributos, produção predatória. Vamos acelerar a produção, porque o nosso problema é caixa, é ganhar dinheiro para os acionistas, e com isso nós vamos depredar precocemente as jazidas. Concentração do poder econômico em grupos privados com danos para a concorrência. Por exemplo, no GLP, querem tirar a Liquigás, que é a segunda no mercado, 4 empresas, a Liquigás, a Nacional, a Ultragás e a Supergasbras, controlam 92% do mercado. A venda da Liquigás vai fazer com que 3 empresas tenham 92% do mercado. Então vão atacar os revendedores, que são pequenos e médios e micros empresários, às quais a Constituição manda dar tratamento preferencial. Vão destruir as empresas pequenas e vão concentrando cada vez mais o poder. Maior dependência do agronegócio. Vão tirar a Petrobras dos fertilizantes. 3 fábricas de amônia e ureia que já existem e uma que está em fase de construção vão tirar dos fertilizantes. Então, nós vamos ter uma dependência do agronegócio. O agronegócio hoje é o segmento mais dinâmico, lamentavelmente, mais dinâmico da nossa economia. Não por ser dinâmico, mas por ser, nós deveríamos ser dinâmicos em segmentos de alta tecnologia. Pois bem, vão tirar os fertilizantes, nós vamos ter uma dependência ainda maior. Os plantadores de soja brasileiros, os de mamão, de banana, do diabo, né? A nossa agricultura está dominada pelo capital estrangeiro. A comercialização é toda feita por multinacionais, pela Bunge, pela Cargill, as sementes são da Monsanto, os defensivos agrícolas, e nós vamos entregar o que ainda resta do setor de fertilizante, vamos entregar para grupos estrangeiros. Tem uma empresa suíça ou russa, não sei qual é a nacionalidade, estão negociando as 3 fábricas de fertilizante com essa empresa. A Petrobras, já foi dito aqui, sociedade de economia mista, de capital aberto, é uma empresa estatal, integra a administração pública indireta, e, por isso, deve atender aos princípios constitucionais do artigo 37, entre eles a moralidade, a publicidade, a legalidade e a impessoalidade. Impessoalidade no sentido de que o homem público tem que ver o interesse público e não as amizades dele. Né? Hoje está cheio de amiguinho lá no Conselho de Administração da Petrobras, eu já estou detalhando isso tudo. Né? O Conselho de Administração da Petrobras é gente do mercado financeiro. Tirando o professor Sergem Steffen, que é da universidade, uma grande figura, respeitada por todos, tirando o parente, que é engenheiro,
né? E tirando uma colega nossa que é engenheira eleita pelos trabalhadores, o resto é tudo auditor. Não tem nada contra os contadores, mas financistas, economistas, não tem nada contra os economistas. Mas todos vinculados, né? Existe um círculo, viu, Zé Eduardo? É o banco, é o advisor que vai fazer o negócio, é a empresa da avaliação, é a empresa de auditoria, é a empresa disso, é tudo que você vê ali. Eu estou vendo o currículo de todo mundo aqui, pô, né? O nosso Pedro Parente, não sei se ele está licenciado, ele é o presidente do Conselho de Administração da BMF Bovespa, né? O nosso doutor Ivan Monteiro foi do Conselho de Administração do Grupo Ultra, que quer comprar a BR, né? Saiu de lá com elogios rasgados, saiu de lá, um mês seguinte estava na Petrobras. Será que isso não cria um conflito? Tem colegas nossos aposentados que estão no Conselho de Administração da Ultragás hoje. Será que isso não cria conflito de interesse? Né? Bem, ainda tenho 10 minutos? Devia ficar de quarentena. Claro, no mínimo, né? Então, diante desse quadro, eu poderia falar horas aqui sobre isso, né? Estamos chegando na hora. Então, eu vou dizer o seguinte, nós temos que tomar medidas urgentes e medidas jurídicas, e medidas políticas, e medidas administrativas, né? E essas medidas são muitas. Guaraci, o que pensou o Constituinte em 1988? Ele viu a ordem econômica como princípios fundamentais, né? A soberania nacional, a livre concorrência, a defesa do consumidor, a busca do pleno emprego, o tratamento oferecido às empresas de pequeno porte pela importância que tem para a economia do país. Eu acho que eu não estimulo a soberania nacional quando eu entrego segmentos importantes da nossa economia para empresas estrangeiras. Eu acho que eu não estimulo a livre concorrência quando eu faço concentração de grupos econômicos, como eu já mencionei aqui. Eu acho que eu não defendo o interesse do consumidor quando eu permito que esses monopólios que vão se consolidando aumentem os preços. Eu acho que eu não contribuo para a busca de pleno emprego quando eu fecho a unidade de Quixadá e quando eu desmobilizo várias instalações da Petrobras no Nordeste, né? E eu acho que eu também não favoreço pequena e média empresa, criando esses mamutes, tornando eles ainda mais maiores, né? Bem, então, o que é que devemos fazer? Primeiro, a ação popular. Ação popular na Constituição, que o Luiz Guimarães chamou de Constituição Cidadã, né? Por quê? Existe um mecanismo que é a ação popular. Qualquer um de nós aqui, basta ter um título de eleitor, pode entrar com ação popular para defender o patrimônio público, o patrimônio ambiental, né? E essa ação é uma ação especial porque a gente não corre o risco do ônus de sucumbência, nem tem custo de espécie alguma. Cabe a ação popular. Está no artigo 73 da Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 73. Nós temos que ir ao Ministério Público da União. Nós temos que ir ao Ministério Público do Trabalho, porque está havendo desemprego. Nós temos que ir, são funções institucionais, ao Tribunal de Contas da União, né, que diz aqui o seguinte: qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima na forma da lei para denunciar irregularidades e ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. Nós temos que ir à Comissão de Valores Mobiliários, que deveria cumprir com o seu dever. Não sei se tem alguém aqui da Comissão de Valores Mobiliários, mas deveria cumprir, mas me parece que não está cumprindo. E vou dizer por quê. O artigo 135, não sei se o número é esse, da Lei 6404. A Lei da 6404 é a Lei das Sociedades Anônimas. A Lei 6404, interpretação literal, não precisa fazer um grande esforço de hermenêutica. O que é que diz a Lei 6424? Diz o seguinte: se uma companhia, leia-se Petrobras, deseja vender ações de uma subsidiária integral, leia-se Petrobras Distribuidora, tem que oferecer essas ações prioritariamente aos seus acionistas minoritários. O Zé Eduardo é acionista da Petrobras, eu também sou. A Petrobras, para vender o controle, ou para vender uma ação da BR, tem que me oferecer e tem que oferecer a ele. E tem que oferecer a EPET, que também é associada, é acionista da Petrobras. A Petrobras foi a CVM, e a CVM, o primeiro nível disse: a lei é para ser cumprida, tem que cumprir. O segundo nível é para ser cumprido. O terceiro nível, o colegiado disse: não, pode fazer.
Isso aí eles arranjaram um esquema lá, uma argumentação, e disse, pode vender e não precisa oferecer, não. Porque eles estão com pressa. Se tiver que oferecer prioritariamente para os acionistas minoritários, são quase 300 mil. Vai complicar esse negócio de vender a BR com o assodamento que eles estão querendo, né? Mas estão descumprindo a lei. A CVM, na minha opinião, está descumprindo. Vamos botar um advogado bom nesse negócio para discutir isso. A interpretação não é por telepatia, não, é uma interpretação literal. Basta ler que você entende. Pô. A lei crimes contra a ordem tributária, defesa da concorrência, no CAD. O CAD, nós já tomamos essa iniciativa. A NTS, nova transportadora do Sudeste, a rede de gasodutos, a Petrobras foi ao CAD e pediu que o assunto fosse examinado pelo processo sumário e sob sigilo. O CAD aprovou a venda da NTS, criaram uma empresa chamada Nova Infraestrutura, Fundo de Investimento em Participação, Nova Infraestrutura FIP, criaram essa empresa e o CAD aprovou em 14 dias a venda para um grupo, um fundo de investimento estrangeiro, uma operação de 5,2 bilhões de dólares foi aprovada em 14 dias. Né? E, além de pedir processo sumário, pediram sigilo. Então, há informações, estão sob sigilo para o público, não tem acesso a essas informações. Nós entramos com recurso, tem uma lei de informação, né, e se o CAD não atender, nós vamos para a Justiça. Aliás, o advogado que fez essa... Vem aqui hoje de tarde. É o Arthur Villamil, rapaz, boa gente. Bem, pedido de fiscalização na Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados. Está aí esse processo de 35 bilhões de dólares do nosso patrimônio, caminha, e aí os deputados lá da Comissão de Fiscalização e Controle não sabem nem o que está acontecendo. Nós vamos levar eles. Não sabem ou não querem saber, não sei. Né? A Comissão de Meio Ambiente, de Fiscalização e Controle do Senado, o acesso à informação. Né? Como disse o Zé Eduardo, tem coisas que eu não posso fazer análise porque eu não tenho os dados. A lei 12.527 é a lei da informação, né? E tem uma legislação complementar enorme, inclusive a Constituição. A Constituição diz que o cidadão tem direito à informação. Né? Responsabilização dos administradores. Essa turma que está lá e que está fazendo essas coisas, se chegar à conclusão que essas coisas são ilegais, que há dano para o patrimônio público, que há dano para a concorrência, que há dano para o acionista minoritário, essa turma vai responder, né? Por abuso de poder, por abuso do acionista controlador, por desvio de finalidade. Tem uma legislação da cadeia também, isso aqui. Né? Tem um negócio aí da Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Né? Eu acho que de lá que vem um negócio chamado teste de... Quando você nomeia um cara... Não é bem? Compliance é o nome. Compliance é o nome geral, né? O sistema geral. Mas tem um teste de integridade. Né? Eu não sou maledicente, mas existe um fato. Né? Todo brasileiro é inocente até prova em contrário. Mas o doutor Pedro Parente, ele tem 2 processos contra ele. Tem um processo de improbidade administrativa, não sou eu que estou movendo o processo, é o Ministério Público. Porque ele, quando adjunto do ministro da Fazenda, ele socorreu os bancos e consideraram que aquilo é improbidade administrativa. Ele está com esse processo no Supremo Tribunal Federal, que não anda com a rapidez com que ele anda com o plano de investimento da Petrobras. É uma coisa curiosa. Né? E ele tem um outro processo que, quando ele foi do Conselho de Administração da Petrobras, ele fez uma operação que os sindicatos e a Associação dos Engenheiros acharam que a operação foi lesiva ao patrimônio da Petrobras e tem outro processo contra ele. Né? Então, esse problema da responsabilização dos administradores é importante. Os requerimentos de informação, que nós podemos recorrer ao Congresso Nacional. Né? E vai por aí afora. Eu queria encerrar, viu, Sebastião? Controladoria Geral da União, eu fiz um levantamento completo aqui, de onde a gente pode agir para tentar barrar esse negócio. Queria encerrar dizendo o seguinte:
Eu acho que a plateia está excelente. Tá? Nós não podemos assumir o discurso dos adversários. Né? Uma colega nossa, Guaraci, um dia desse, num debate aqui no IFIX, hoje a situação está muito mais complicada porque o povo está contra nós, né? O povo está contra a Petrobras, não sei o quê, fizeram uma campanha de desmoralização. Eu digo, minha filha, não vai internalizar essa ideia, porque aí nós estaremos derrotados. O povo não está contra nós nunca. Eu faço um desafio para o IBOP, para qualquer instituto de pesquisa. Tá? Faça uma pesquisa junto à opinião pública, nessas pesquisas que faz para saber quem vai ganhar a eleição, se é o Trump, se é a Hillary, se é quem é. Faça uma pesquisa. Agora, vamos botar a sociedade para ver o tipo de pergunta que vai ser. Tá certo? Vamos esclarecer a sociedade. Na Petrobras é a gasolina mais cara do Brasil, não sei o quê, isso é um absurdo. É um cabide de emprego, só se entra para o concurso. Como que a gasolina mais cara sai? 1,13, 1,14 da refinaria, agora deve estar saindo por menos, chega no posto a R$4, porque o doutor Pezão, que não faz absolutamente nada, cobra 1,20 só de ICMS. O governo federal cobra PIS, COFINS, FINS Social, não sei mais quem. Tem a margem das distribuidoras e tem a margem dos revendedores, por isso que a gasolina custa isso. E não é a pior do mundo. O Fittipaldi disse uma vez, a gasolina da Petrobras é cara e fedorenta. Levaram ele para o SEMES, sempre, quando ele saiu de lá, pô, não é nada do que eu disse, peço desculpa. A Petrobras, o Brasil, no tempo do início do Proálcool, quando você não conseguia comprar um carro a gasolina, sobrava gasolina, nós exportávamos gasolina para os Estados Unidos, pô. Milhões de barris para os Estados Unidos, que é o mercado mais exigente do mundo. A Petrobras foi a primeira empresa no mundo a tirar o chumbo tetretila da gasolina. Né? Então, essa conversa de que o povo está contra nós, o Instituto de Pesquisa do Paraná acabou de fazer uma pesquisa, 65% não quer nem ouvir falar na privatização da Petrobras. O povo brasileiro não é bobo. Né? O povo brasileiro sabe onde é que aperta o calo e sabe por que é que os preços sobem. Poderia saber muito mais, né, se nós tivéssemos uma mídia, uma imprensa. Né? Eu vou parar por aqui. Regulada. Hein? A mídia, a imprensa regulada. Mas se você falar em irregular, vamos dizer que você quer censurar a imprensa. Não. Olha, eu quero fazer publicamente. Eu não quero fazer porque pode até abortar o negócio no meio do caminho. Tá? Nós estamos Eu quero... transmitidos ao vivo. Ah, é? Então isso é um perigo. É. Então eu vou depois quando acabar o microfone aqui, eu digo para vocês o que é que eu queria dizer, né? Eu estou conseguindo uma coisa notável. No domingo eu estou conseguindo uma coisa notável, né? Depois de muita insistência, alguém vai publicar uma coisa minha. Eu parei por aqui. Ok, muito obrigado, Maranhão. Acho que tivemos... Sebastião, não sei se foi muito radical, mas a minha mulher diz que eu casei primeiro com a Petrobras e depois com ela. Realmente a Petrobras me emociona, pô, certo? E eu fico indignado quando eu vejo o cenário, não só a Petrobras, esse cenário que está por aí, me causa indignação, tirar os direitos dos trabalhadores, vai por aí fora. Ok. Muito bem, nós estamos com a hora adiantada, mas vamos ouvir observações e perguntas, aproveitando o nosso palestrante aqui. Mas pediria, como sempre, concisão e identificação. É bem rápido, apenas para esclarecer uma curiosidade. Meu nome é Roberto, eu sou engenheiro da Petrobras. Portanto, meu colega, embora eu esteja... Somos colegas, somos muito orgulho para mim. Para mim também. Obrigado. Eu observei essa sua afirmação da AEPET, que a AEPET tem um documento que mostra que o desinvestimento é desnecessário. Lá na Petrobras, quem é da Petrobras conhece, nós temos lá um Petronet, onde saem as notícias e a gente pode fazer comentários. Eu já tive alguns comentários censurados lá na Petronet. Um deles foi relacionado exatamente a esse documento que diz que o desinvestimento é desnecessário. A minha pergunta, objetivamente, é o seguinte: houve resposta da Petrobras a este documento que diz que o desinvestimento é desnecessário? O documento da AEPET. Ok. Vamos, como temos feito, ouvir mais 2 ou 3 perguntas para a resposta. Lá atrás o companheiro, identifique-se, por favor. Eu sou Pedro Castilho,
Eu sou Pedro Castilho, engenheiro lá da IPET, aqui do Clube de Engenharia também. Eu só queria cumprimentar o colega Maranhão por essa competente, bela e valorosa explanação que muito valoriza o Clube de Engenharia e esse nosso evento aqui. Obrigado. É José Eduardo, que da FBNDES, né? Eu também fiquei assim, muito interessado, Maranhão, com essa quantidade de ações que são possíveis, né? Uma ação popular e tal. Teve uma pessoa ontem aqui que questionou gastar esforço com a luta jurídica, porque nós vamos perder, na justiça a gente perderia tudo. Um colega aqui de uma central sindical de petroleiros, agora esqueci o nome dele. Mas eu acho que a gente talvez perca algumas, mas eu acho que ganha. Outra coisa é as ações, eu acho que permitem também ampliar, as pessoas compreenderem, quer dizer, o que o Sebastião comentou, a batalha perdida é aquela que você não trava, a gente tem que ir à luta e tal. E eu como cidadão também, eu gostaria quais são as possibilidades de ampliar mais pessoas participarem das ações, se tem algum mecanismo, se você está pensando nisso, para não ficar restrito também, não sei se é isso, ou a EPET, ou se é possível essa ampliação. Amigo Maranhão, em primeiro lugar, meus parabéns pela palestra, que aliás eu estendo também ao do Zé Eduardo, que na hora que eu fui falar eu estava tão nervoso que eu esqueci de... Mas faço elogio de público, as duas palestras foram excelentes. Exatamente. Mas eu diria o seguinte, eu compacto um pouco com esse colega que falou ontem, tá? Porque quando a gente ouve o presidente do Senado se referir a um juiz como o juiz Eco, o que mais nos desagrada é ter que concordar com ele, né? O pior é ter que concordar com ele. Porque realmente, o que foi feito... Exatamente, concordar com ele, porque eu sei isso mesmo, porque você mandar a polícia especializada, mandar fazer uma varredura. Na época da Petrobras, né, em função de determinadas reuniões, eu tive que mandar fazer varredura de microfone. E se alguém ele tivesse sido escutado pela Polícia Federal, ia ser descoberto, mas a intenção não era essa. A intenção era preservar o sigilo do que se falar da reunião. Mas o que eu diria é o seguinte, eu acho que a nossa principal função é a nossa guerra é da informação. Porque os próprios magistrados não estão informados. Eu não estou nem falando do juiz Eco, de outros que estão vendidos, e que nós vamos, por exemplo, estamos nos arriscando a uma ação nossa chegar ao Supremo e ser julgada por Gilmar Mendes, que me perdoe, senhoras e senhoritas, por pronunciar essa palavra aqui. Mas você lembra, por exemplo, que uma certa vez, nós, entre outros, nós dois, entre outros, entramos com representação à Justiça Militar contra o presidente de então, a respeito de cessão de áreas a estrangeiros. Isso simplesmente foi bater no senhor Geraldo Brindeiro, o famoso engavetador-geral da República, e foi engavetado. Ou seja, a ação na justiça ela tem essas limitações. Agora, o que a gente pode fazer, não só para, digamos assim, como um fogo de barragem com relação a essas ações e também com relação à opinião pública, é procurar, nós não vamos competir com a Globo, óbvio, né? Mas nós podemos procurar associações, o Zé Eduardo hoje falou aqui também, por exemplo, essa nossa parceria lá com eu não gosto de palavra também não, com a nossa, digamos assim, cooperação com a associação lá do BNDES e com algumas associações até de servidores públicos, mesmo até de magistrados, esclarecendo o que está acontecendo e levando a eles uma opinião e uma série de informações que eles não têm. Tá? Essa era a minha sugestão. Okay. Antes de passar para o nosso Maranhão, fechar a nossa manhã de hoje tão rica. Já virou tarde? Não está. Nunca é tarde. Não é tarde, nunca é tarde. Já não é mais manhã, já é PM. Sim, mas olha só, eu queria destacar que esses 2 dias, até agora, 1 dia e meio de discussões sobre petróleo, pré-sal e Petrobras, está sendo riquíssima em termos de perspectivas, em termos de lutas que podem ser traçadas, em termos de
aspectos que a gente pode aprofundar. E isto, o nosso conselheiro Paulo Metre, né, acaba de constituir uma divisão técnica de petróleo e gás aqui no Clube de Engenharia. E acho que a gente deveria, Metre, aproveitar. Depois, nós vamos fazer a carta do Clube de Engenharia. Mas deveríamos, nesta carta, anunciar, né, que a divisão técnica está colhendo sugestões de ações para serem promovidas, de todo tipo, políticas, judiciais também. E isso centralizamos na DPG. É um grande desafio. É uma grande ideia. A palavra o Maranhão. Eu queria agradecer ao companheiro Castilho, que é um companheiro de muitas lutas, que permanece fiel aos ideais dele, o Guaraci, que é um querido amigo, só que só discordo um pouquinho, né? Quando o companheiro, que ontem eu não estava aqui, em função do meu joelho, e você disse que provavelmente nós seremos derrotados, sobretudo discordo por vir de você, porque você ajudou a escrever a Constituição de 1988. Né? Quando nós começamos em 1988, esse país tinha contratos de risco, que o general Geisel, com invisível contragosto, num decreto que Eusébio Rocha chamava de decreto fecinino, né? Ele autorizou a Petrobras a celebrar contratos de risco e disse: a Petrobras é minha casa. A situação era muito difícil. O Brasil importava 1 milhão de barris de petróleo por dia, consumia 40%, 50% das nossas receitas de cambiais, era para comprar petróleo, mas nós partimos para a Constituinte e nós proibimos os contratos de risco por 447 votos contra 4 e fizemos uma emenda para derrubar os contratos de risco, e essa emenda ficou conhecida como a emenda Guaraci Correia Porto, porque foi ele que redigiu, né? Então ninguém nunca ia imaginar que nós íamos enfrentar 35 empresas estrangeiras de petróleo de contrato de risco e queríamos derrotar as empresas proibindo os contratos de risco. E foi o que nós conseguimos, Guaraci, com a sua... Então você dizer que nós não vamos conseguir, eu discordo. Talvez você esteja querendo enganar o adversário, porque sabe que nós vamos firme em cima dele. Né? Quanto ao nosso companheiro lá, eu ouvi dizer, nós temos que apurar isso com certa precisão, que a EPET tem mais de 3 mil associados. Desses 3 mil associados, uma quantidade muito grande de gente da ativa. Né? Chegou assim ao meu conhecimento que os nossos e-mails, as nossas correspondências por nossos associados, estariam sendo embarreirados pela Petrobras. Se isso for verdade, é uma coisa da mais grave, da maior gravidade. Pô. Não, mas tudo bem, mas simplesmente não teve resposta nenhuma. Né? Não teve resposta nenhuma, como não teve resposta 5, 6, 10, sei lá quantas mensagens nós mandamos para aquele bandido, né? Um dos bandidos que era diretor, né? Não quero nem citar o nome dele, até porque eu conheci ele de calça curta lá em Macaé, né? Nós mandamos, não tem resposta nenhuma, quer dizer, isso é mais uma posição autoritária, cretina, né? Porque, afinal de contas, é uma entidade que tem 3 mil associados, né? Profissionais, e a EPET não é a Associação dos Engenheiros da Petrobras, não. Nós mantemos esse nome por uma questão de tradição, mas ela reúne todas as categorias universitárias do sistema Petrobras. Engenheiros, geólogos, geofísicos, economistas, administradores, bibliotecários, todos. Evidentemente, pelas características da Petrobras, é uma empresa onde provavelmente 70% a 80% dos profissionais de nível universitário são engenheiros e geólogos. Tem alguns administradores e economistas também, mas majoritariamente, maciçamente, engenheiros e geólogos. Né? De forma que, eu não sei se eu atendi, teve a pergunta do Roberto lá, né? Roberto? A intervenção do Guaraci e do Castilho, ambas muito suspeitas, porque são meus amigos de coração e não iriam jamais deixar de me elogiar. Então, vocês deem o devido desconto a esse elogio. Eu não sei Muito se bem. podemos acabar por aqui. Eu acho que... E dizer o seguinte, é hora de resistir. Né?
A hora é uma hora de resistir. Resistir não só em relação à Petrobras, resistir em relação à Eletrobras, resistir em relação à pesquisa tecnológica, científica, resistir na defesa dos direitos dos trabalhadores, da engenharia brasileira, resistir contra as violências, violência física, né, e violência também institucional. Lutar, nós temos que lutar, né, para transformar o Brasil num país melhor, mais soberano, mais independente, mais amável, enfim, nós não podemos entregar os pontos, né? Eu acho que a razão, o direito está do nosso lado, né? Não é nada de radicalismo, não é nada de xenofobia. Nós achamos que o capital estrangeiro pode dar uma contribuição válida ao povo brasileiro, ao Brasil, né? Eu não sou um homem, o mundo é muito grande, não viajei como desejo viajar, estou sentindo que não vai dar tempo, porque o mundo é muito grande, mas eu conheço 22 países, né? 22 ou 23 países, e eu vejo como é que eles convivem, e todo mundo tem corrupção. E posso dizer a vocês que este aqui é o melhor país do mundo, com todos os problemas que nós temos. Tá? Não tenho nenhuma dúvida, Maranhão. Eu acho que... Vou encerrar por aqui e agradeço. Para as 14h30, vamos ter a parte da tarde, vamos prosseguir na parte da tarde com o que está chamado de o Fronte Jurídico 2, né? Gilberto Bercovitch. Vamos discutir sobre isso. Só me permita dizer o seguinte, essas iniciativas jurídicas, viu, Guaraci, não é coisa que vai ser feita sem desmerecer os jovens advogados, né? Tem procurador-geral da República aposentado, né? Tem advogados eminentes com escritório consagrado, né? Alguns que o ministro Evandro dizia, o meu amigo, meu vizinho de Macaé, dizia, este é o maior advogado do Brasil. Gente que está disposta a fazer isso de graça, porra, tá? Então nós vamos procurar trabalhar profissionalmente, não vai ser coisa de amador. Muito bem. Muito obrigado, até logo mais então.